Olá, pessoal. Vamos fazer aqui a correção das questões sobre divisão celular. Questão 1. Sabemos que o ciclo celular pode ser dividido em duas etapas distintas, que é a intérfase e a divisão celular. Sobre a intérfase, marque a alternativa correta. Então, vamos lá analisar as alternativas. Alternativa A, ela pode ser dividida em três etapas, G1, G2 e G3. A intérfase é mesmo dividida em três etapas, três fases. Mas são essas, né? G1S e G2. Não existe etapa G3 na intérfase. Por esse motivo, já vamos aqui eliminando a alternativa A. Alternativa B. Podemos definir essa etapa como um período entre duas divisões celulares. Opa! Isso aqui é bem bonito, né? Essa alternativa. Então, vamos reforçar. Ó. Entre uma divisão celular e outra, vai haver entre elas um período de produção, né? Então, sempre antes da divisão acontecer, tem que haver um período de produção. E nós chamamos esse período de produção de intérfase. Antes, a intérfase era chamada de período de repouso, mas sabemos agora, né, que é um período de intensa produção. Mas vamos analisando ainda aqui o restante das alternativas. Alternativa C. Em G1 ocorre a duplicação do DNA. A duplicação do DNA ocorre na fase S. Vamos eliminando também o item C. E o item D diz: a fase G3 caracteriza-se por uma elevada síntese de DNA. Não existe fase G3 na intérfase. Por esse motivo, a alternativa correta é mesmo a alternativa B de bola. Questão 2. Sabemos que cada tipo de célula possui um período específico para a realização do ciclo celular. Entretanto, durante um ciclo, sabe-se que o maior período é sempre, galera, de produção, não é a divisão celular propriamente dita. Então, mais tempo a célula vai passar produzindo do que dividindo. Como é chamado esse período de intensa produção? Esse período é chamado de intérfase. Alternativa B de bola, né? Questão 3. Como o reconhecimento de seus trabalhos pioneiros relacionados ao ciclo celular, todos esses pesquisadores receberam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 2001. Com relação ao ciclo em eucariotos, né, em seres que apresentam carioteca, assinale a alternativa correta. A célula em G1 perde as suas atividades metabólicas. Opa! A célula em G1 ela está em intensa produção, né? Na fase G1, produz proteína, carboidrato, aumenta a quantidade de organelas, o volume da célula também aumenta, então está em intensa atividade, não vai perdendo as atividades. Alternativa B. A síntese de DNA e RNA é mais intensa durante a fase G2. Opa! A síntese de DNA, ela é mais a duplicação, na verdade, ela ocorre na fase S. Então, tudo que está relacionado à duplicação e maior produção de DNA vai estar relacionado à fase S e não fase G2. Se eu coloco produção de RNA, é mesmo na fase G1 e também na fase G2. Mas esse iniciozinho aqui, dizendo que produção de DNA está relacionada à fase G2, está deixando a alternativa errada, né? Alternativa C. A fase S caracteriza-se principalmente por intensa atividade nucleolar. A fase S caracteriza-se por intensa duplicação de material genético. Então, já não é o item C. Item D de dado. Em células totalmente diferenciadas, o ciclo é suspenso em S, na fase S. Opa! O ciclo ele pode ficar um pouquinho de tempo parado? Pode, mas seria na fase S? Não. Seria na fase G0, que está dentro da fase G1. Então, já não é a alternativa D de dado. Alternativa E de escola. A célula em G1 possui a metade da quantidade de DNA comparada com a fase G2. Vamos lá.
A intérfase tem 3 fases, 3 etapas, G1, S e G2. Como a duplicação acontece na fase S, significa dizer que na fase G1 eu tinha apenas a metade desse material genético. E na fase G2, o material genético ele tem a mesma quantidade que tinha na fase S, né? Então, quando a alternativa E diz o seguinte, a célula em G1 possui a metade de material genético que tem na fase G2, compare, olha, tem mesmo a metade, né? Então, sendo assim, a alternativa correta para a questão 3 é a mesma alternativa de escola. Questão 4, a questãozinha para a gente aqui analisar os itens, né? No item 1 diz o seguinte, A é uma fase marcada pela condensação dos cromossomos, que se tornam progressivamente mais curtos e grossos. Opa, condensação do material genético, os cromossomos ficando mais curtinhos e mais grossos, é uma característica de prófase. Beleza, prófase. No item 2, na pontinho, né, tracinho, os cromossomos se descondensam e uma nova carioteca surge ao redor de cada conjunto cromossômico. Essa palavra, cromossomos, descondensam, vai haver a descondensação. Inclusive, não é o único evento, né, a única atividade que ocorre nessa etapa. Ocorre também o reaparecimento do nucleolo, o reaparecimento da carioteca. Então, que fase ou que etapa é essa? É a telófase, né? Que é a última etapa. Item 3. A, tracinho, inicia-se após a desagregação da carioteca, que liberta os cromossomos altamente condensados. Inclusive, eu quero até chamar a atenção de vocês para esse pedacinho do item, onde fala que os cromossomos estão altamente condensados, que dá para analisá-los bem ao microscópio quando nós colocamos uma substância chamada de colchicina. Então, a etapa ou a fase onde dá para ver melhor esses cromossomos bastante condensados é a metáfase, né? Existe metáfase tanto na mitose quanto na meiose. E o item 4. A, tracinho, é a fase em que as cromátides irmãs se separam. Olha, separação de cromátides irmãs só ocorre na anáfase. Então, nós temos essa sequência, prófase, telófase, metáfase e anáfase, a alternativa C de casa. Questão 5. Um bioquímico mediu a quantidade de material de DNA em células cultivadas em laboratório e verificou que a quantidade de DNA na célula duplicou, olha, se está duplicando, está aumentando. Então, eu só vou ter aumento, eu só vou ter produção na intérfase. Eu não tenho aumento, não tenho produção na prófase, na metáfase, anáfase, telófase, não. Eu vou ter produção na intérfase. Nós já sabemos que a intérfase é um período de intensa produção. Então, eu já vou eliminar junto com vocês a alternativa B. Olha, eu não tenho produção em divisão celular. Vou eliminar também a alternativa C, fala de metáfase. Metáfase é uma etapa da mitose ou da meiose, né? Elimino também. Elimino junto com vocês o item D, que fala de divisão celular. E vou eliminar também o item E. Sendo assim, restou o item A, entre as fases G1 e a fase G2 do ciclo. Então, onde é que vai haver o aumento da quantidade de material genético? É na fase S. E a fase S fica entre a fase G1 e a fase G2. Alternativa A. Questão 6. Entre as frases a seguir, em relação à divisão celular por mitose, uma é incorreta. Vamos encontrar essa alternativa incorreta. Alternativa A. A mitose é um processo muito importante para o crescimento dos organismos. Isso é uma verdade, né?
Falar em crescimento, vamos lembrar de mitose. Falou também em células cancerígenas, mitose, formação de clones, né, de células clones. Vamos falar em mitose também. Sendo assim, a alternativa A ela é correta, só que eu busco a incorreta. Alternativa B. Ocorre nas células somáticas tanto de animais como de vegetais. Ela vai ocorrer em todas as células do organismo, com exceção dos gametas, né? Os gametas não são formados por mitose, eles são formados por meiose. Então, essas células somáticas, exemplo, neurônio, célula hepática, célula renal, célula coronariana, que é uma célula do coração, todas essas se multiplicam por mitose. Então, também a alternativa correta, a alternativa B. Alternativa C, a célula mãe dá origem a duas células filhas com metade do número de cromossomos. Vamos analisar direitinho esse item C. A mitose dá a mesma origem em duas células, forma sim duas células, mas as duas células com o mesmo material genético da célula mãe e não com a metade dos cromossomos. Aqui no item C diz com a metade dos cromossomos, né? E nós sabemos que é com a mesma quantidade do material. Por isso, a alternativa C é uma alternativa incorreta. Já encontramos a nossa alternativa incorreta, mas vamos analisar o restante dos itens. No item D, na metáfase, todos os cromossomos, cada um com duas cromátides, encontram-se no equador da célula em um maior grau de condensação. Beleza, né? Acabamos de ver isso. Grau máximo de condensação é mesmo na metáfase. No item E, as células filhas são idênticas à célula mãe. Beleza, ó. Mitose sempre irá formar duas células idênticas à célula mãe ou célula original. Alguns chamam célula original. Então, é a mesma alternativa correta. A alternativa incorreta que a questão me pede é mesmo a alternativa C de casa. Questão 7. Abaixo estão esquematizados duas fases da divisão por mitose. Divisão por mitose. Nós temos o esquema 1 e o esquema 2. Representam na ordem uma. Vamos analisar. Nesse esquema 1, nós estamos vendo os cromossomos no plano equatorial. E esses cromossomos, eles estão bem nítidos, né? Vamos analisar aqui agora a segunda imagem, o segundo esquema. Nós estamos vendo as fibras do fuso puxando as cromátides irmãs. A etapa onde nós temos as cromátides irmãs sendo puxadas para os polos é a fase de anáfase. E esse esquema 1? Esquema 1 é uma metáfase. Então, na sequência, porque aqui perde na ordem, né? Quando tem essa palavra respectivamente, significa na ordem. Esse esquema 1 é uma metáfase e o esquema 2 é uma anáfase, alternativa C de casa. Questão 8. No nosso corpo ocorrem dois tipos de divisão celular. A mitose nas células do corpo em geral e a meiose nas células germinativas. Com relação à mitose e à meiose no corpo humano, é correto afirmar. Vamos aqui analisar todos esses 5 itens. No item A, na mitose, a partir de células iniciais com 46 cromossomos, formam-se células com metade do número de cromossomos. Opa, essa aqui é uma alternativa incorreta. Por quê? Na mitose, nós não vamos ter redução de material. Então, nós só vamos ter essa redução, ter uma quantidade, essa quantidade for reduzindo na meiose. Mitose, a célula inicia com a quantidade e termina com a mesma quantidade, tá? Nesse ciclo celular, começa e termina com a mesma quantidade. No item B, a mitose é a divisão celular que forma os espermatozoides e os óvulos. Também é uma alternativa incorreta.
A divisão que forma espermatozoide e óvulo não é mitose, e sim meiose. Alternativa C. Na meiose, a partir de células com 46 cromossomos, formam-se células com 23. Nós estamos vendo aqui nesse item C uma redução, que é mesmo uma característica de meiose, né? Os cromossomos saudáveis normais devem ter mesmo 23 cromossomos, seja o espermatozoide ou o ovócito 2, que comumente é chamado de óvulo. Então, a alternativa C é uma alternativa correta. Mas vamos analisar o restante dos itens. No item D, a meiose é a divisão celular que permite o crescimento dos organismos. Opa! Quem permite o crescimento, né? Que faz o indivíduo crescer, aumentar a quantidade de células, não é a meiose, sim, é a mitose. No item E, tanto na mitose quanto na meiose, ocorre perda de cromossomos durante a divisão celular. Galera, onde vai ter redução de cromossomos? É na meiose, né? Mitose não tem redução de cromossomo, não. Então, a alternativa correta para a questão 8, a alternativa C de casa. Questão 9. Em relação ao processo de divisão celular, podemos afirmar que a mitose consiste em duas divisões celulares. Galera, onde eu vou ter duas divisões celulares, não vai ser na mitose, sim na meiose. Vamos lembrar, ó, existe a meiose 1 e a meiose 2. Mas não existe mitose 1 e mitose 2, tá bem? Alternativa A ela é incorreta. Alternativa B. Os óvulos e espermatozoides são produzidos por mitoses. Não, são produzidos por meiose. O item B também é um item incorreto. Item C. Durante a meiose, não ocorre permutação, que é a mesma coisa de crossing over. Meu povo, isso é que marca, é uma das características mais marcantes da meiose, ter o crossing over. E aqui está dizendo que não ocorre na meiose, então já vou eliminar o item C, né? Item D, a meiose é um processo que dá origem a 4 células haploides. Beleza, ó. Com a meiose, nós conseguimos sim formar 4 células, com a metade de cromossomos que eu tinha lá na célula original, na célula mãe. E por último, durante a mitose, as cromátides irmãs não se separam, né? E o que foi que aconteceu na anáfase? Na anáfase, nós vimos as cromátides irmãs se separando. E aqui está dizendo, no item E, que elas não se separam. Vou eliminar também o item E. Alternativa correta, alternativa D de dado. Questão 10. O crossing over é um fenômeno na divisão celular em que as cromátides de um cromossomo homólogo podem trocar fragmentos, né, pedacinhos, provocando o surgimento de novas sequências de genes ao longo dos cromossomos. É uma das fases iniciais da recombinação gênica, no processo designado por sinapse. Esse fenômeno ocorre em qual fase da meiose 1? É na prófase 1, na metáfase 1, na anáfase 1 ou na telófase 1? É na prófase, né? É uma das maiores fases. Posso dizer com certeza para vocês que a maior fase, a célula passa mais tempo fazendo prófase, na etapa prófase, do que em qualquer uma dessas que vocês estão vendo aqui nos itens. E se eu fosse perguntar para vocês em qual subfase ocorre o crossing over, com certeza vocês diriam para mim que a subfase de Paquíteno. Então, para a questão 10, a alternativa A de amor. Questão 11. Opa, eu coloquei duas questões 10, né? Não tem problema não. Considere a ilustração abaixo de uma célula animal com padrão diploide de 6 cromossomos. Então, nessa célula eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E elas estão organizadas assim, ó. 2 cromossomos aqui, 2 cromossomos no número 2, 2 cromossomos no número 3. A partir da ilustração, observa-se a ocorrência do seguinte processo. Então, vamos analisar aqui esse esquema, né? Nós estamos vendo uma fase ou uma etapa da divisão celular onde os cromossomos estão com a coloração assim roxa,
mas tem um pedacinho verde, ó, roxinho com um pedacinho verde. Opa, isso já é um sinal que aconteceu aqui troca de fragmento, né? Já aconteceu aqui um crossing over. Onde é que eu vejo crossing over? É na meiose. Eu vou citar para vocês outro motivo de levarmos a acreditar que isso aqui é uma meiose, porque nós estamos vendo todo o cromossomo sendo puxado para os polos, mais uma característica de meiose. Então, a meiose serve para reposição de células mortas? Não. Multiplicação celular sexuada? Também não. Formação de células reprodutoras, formação de espermatozoides e de ovócitos 2, né, de óvulos? Sim. Então, a alternativa correta é a alternativa C de casa. Questão 11. Qual fase da mitose é caracterizada pelo posicionamento dos cromossomos no plano equatorial? Os cromossomos ficam assim, ó, e bem visíveis. É na etapa de metáfase. Beleza. Questão 12. Sabemos que no final da mitose, o citoplasma divide-se para formar duas células filhas. O processo de divisão do citoplasma é chamado de citocinese. E existem dois tipos de citocinese, a centrípeta e a centrífuga. A centrípeta ocorre nos animais. O citoplasma começa a se dividir de fora para dentro, da periferia para o centro. A centrífuga ocorre nos vegetais, de dentro para fora, do centro para a periferia. Então, com isso, nós vamos concluir a nossa revisão, tá bom? Bom estudo e uma boa prova. Tchau, tchau.